Oi, eu sou o Marcos Vinícius da Investor, estamos no módulo 6, Gestão de Investimentos com Recursos Previdenciários, o submódulo 6.2, que é Fundos de Investimentos, e estou na segunda parte. Dividi esse módulo 6.2 em 3 partes. Uma, acabei de falar sobre cota, como funciona a cota e como que funcionam algumas características de fundo, e agora eu vou falar mais alguns termos que podem cair, já caíram em várias provas, certo? Esse módulo, essa parte 2 aqui do módulo 6.2 é uma parte que não cai tanto e são assuntos mais esparsos, né? O que é fato relevante, o que é... algumas características de fundos. Mas vamos lá. Fato relevante é um direito do cotista. O que é fato relevante? Qualquer informação que influencia o fundo de investimento, ele tem que ser informado imediatamente a quem? A CVM e aos cotistas. São as duas coisas importantes que vocês precisam saber, tá? Ó, fato relevante, qualquer ato ou fato que possa influenciar de modo ponderável o valor das cotas ou a decisão dos investidores de adquirir, alienar ou manter tais cotas. Na dúvida, tudo é fato relevante, porque o que vai... é subjetivo isso, né? O que vai interferir na decisão do investidor de alienar, manter ou adquirir mais cotas, enfim. Então, na dúvida, tudo é fato relevante. O administrador é obrigado a divulgar, é uma palavra importante que eu já vi na prova, é isso daqui, ó, imediatamente. Tem quantos dias úteis? Até 30 dias úteis, até 5 dias úteis, imediatamente. Qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado ao funcionamento do fundo, ou aos ativos integrantes de sua carteira. Pode perguntar para você uma coisa que cai bastante em outras certificações, né? Mas tem que informar para quem? Para a CVM e para os cotistas. A CVM é o órgão regulador, certo? Então pode escrever aí, ó, CVM, Comissão de Valores Mobiliários, é o órgão regulador, e os cotistas são os donos do fundo, né? Então são as duas pessoas, a pessoa jurídica e uma pessoa física que tem que ser informada, ok? Qualquer mudança, exemplo, alterações dos valores da movimentação, só pode tirar tanto... agora o mínimo que se pode tirar é R$1.000 por saque, 15 mil por saque, né? Mudança de gestor, administrador, mudança na política. Não vai perguntar quais são as fatos relevantes, porque na verdade qualquer coisa é fato relevante, né? Tem que ser informado aos cotistas, ok? Não qualquer coisa, tem, mas o rol é grande. Depois do fato relevante, uma outra coisa que eu acredito que vai cair mais para vocês é o seguinte: todo fundo de investimento, mensal, anual e diariamente, tem que informar para os cotistas e para a CVM algumas informações que são imprescindíveis, tá? Então isso é um prato cheio para certificação, porque a certificação vai perguntar para você, né? O que anualmente um fundo tem que informar ao seu cotista, o que mensalmente, o que anualmente, diariamente. Então, ó, todos os administradores têm o dever de fornecer informações diárias, mensais e anuais. O desafio seu é saber qual é a informação diária, qual que é a mensal e qual que é a anual. Bom, vamos começar de trás para frente. A anual, porque é o seguinte, entenda que fundo de investimento tem CNPJ. Todo pessoa jurídica, todo mundo que tem um CNPJ é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Ele tem que pegar e mostrar o balanço patrimonial, o demonstrativo de... demonstração de desempenho do fundo. Então, essa anualmente aqui, ó, os balanços, sabe aquele balanço patrimonial que a gente vê em empresa, balanço financeiro, DRE, demonstrativo de resultados de exercício, né? Ó, anualmente, as demonstrações de desempenho do fundo e a CVM, as demonstrações contábeis. Guarda essas demonstrações contábeis aqui, ó, para a CVM. O que anualmente o fundo tem que demonstrar à CVM? As demonstrações contábeis. Tem mais coisas, mas esse é o básico, né? CVM, olha o que aconteceu no fundo aí esse ano. Né? A empresa também faz isso para a Receita Federal, mostra a declaração de imposto de renda, olha o que nós ganhamos. Né? Então, demonstrações contábeis anual. Mensalmente, lembra o seguinte... antigamente, porque agora tem muito por você ver no aplicativo, ou você recebe via e-mail e tal, né? Lembre-se, antigamente tinha o extrato, né? Você recebia um extrato na sua casa
com tudo que foi mandado e foi rentabilizado do fundo, ou da sua conta mesmo, pessoa física, pessoa jurídica. Até hoje tem o pessoal que recebe extrato por carta, né? Mas atualmente é usado muito no aplicativo, você pode ver a qualquer momento. Mas então lembra do extrato, ó. Chova ou faça sol, a não ser que o cotista fale, não quero receber em papel não, me manda, eu consulto aqui no aplicativo, me manda no e-mail. E é bom para os bancos, porque o banco gasta uma grana com isso, né? Então, ó, extrato da sua conta com informações gerais sobre o fundo e sua rentabilidade. Então, mensalmente tem que ser mandado para você o extrato, ou pelo menos você ter acesso a isso, né? E diariamente? Diariamente é o que mais cai. Vou até colocar uma cor diferente aqui para você, ó. O valor da cota e do patrimônio líquido do fundo. Se você entrar no site do fundo de investimento que o RPPS está com o dinheiro investido, ou você mesmo, pessoa física, você vai perceber que lá tem, assim, o fundo de investimento e tem o valor da cota do dia. Todo dia muda esse valor da cota. E do patrimônio líquido também, né? Porque tem gente entrando, tem gente saindo, tem a rentabilidade do fundo. Então, o patrimônio líquido e o valor da cota devem ser disponibilizados para os investidores. Então, ó, diariamente, valor da cota, mensalmente, extrato com a movimentação e anualmente as demonstrações contábeis. Tá bom? Decore isso daí que é importante. Assim, importante, eu acho que desse bloco que mais cairia seria essa. Essa e mais uma que nós vamos ver daqui a pouco. Mas esse daqui é interessante, tá bom? Quais são as informações que você tem direito, né? Você como cotista. Então, cuidado com isso. Bom, outra coisa importante a se saber num fundo de investimento é que todo fundo, ele funciona que nem igual o condomínio de um prédio, é assembleia geral. Tem os cotistas, lembra que eu falei que você investe num fundo, você vira cotista. E aí, na verdade, vocês estão pegando dinheiro, dando de uma forma, investindo no banco, e o banco está administrando os recursos de vocês, como cotistas, tá? Então, vocês que mandam no fundo de investimento. Claro que o banco, ele vai chegar para você e vai falar assim, né? Ah, o fundo de investimento é assim, ele pega, investe em título público federal. Então, beleza, você vai aplicar em título público federal. Mas mudou a regra, mudou alguma coisa, a Assembleia Geral tem que concordar com isso, certo? Então, a Assembleia Geral se reúne, olha lá, reunião dos cotistas, para deliberarem sobre certos assuntos referentes ao fundo de investimento. Uma coisa importante é isso daqui, ó. É a instância decisória máxima de um fundo de investimento. Quem que manda no fundo de investimento? É o administrador? É o gestor? É o cotista? Não, é a Assembleia Geral de Cotistas. O que ela decidir, está decidido, tá? Contanto que não conflite com a lei, está decidido. Então, instância decisória máxima se instala com a presença de qualquer número de cotistas, certo? Agora, pode ser que caia isso daqui, ó. As deliberações da Assembleia Geral são tomadas por maioria dos votos, cabendo a cada cota um voto. Então, se a cota tiver R$1, eu investi 100 mil e você investiu 1 milhão, você tem direito a 1 milhão de votos e eu tenho direito a 100 mil votos. Entendeu a jogada? Então, é cada cota um voto. Isso daqui cai, tá? Porque, às vezes, por exemplo, Marcos, mas onde que não é assim? Cooperativa de crédito. Cooperativa de crédito é um CPF, um voto. Então, se você tem um CPF lá, claro que você tem um CPF só, né? Você tem um CPF e você tem 1 milhão investido na cooperativa, eu tenho meu CPF e eu tenho 15 milhões investido na cooperativa, o nosso peso no voto é o mesmo. É um voto para você, um voto para mim. Mesmo eu tendo 15 vezes mais que você. Entendeu? Então, cada cota um voto, tá? Então, isso daqui é a Assembleia Geral, ela que decide qualquer mudança que tiver, quando tem reuniões, tem que ser apresentado informações para a Assembleia Geral, para os cotistas, ok? Agora tem alguns outros termos que foram colocados no edital. Então, vamos entender agora esses outros conceitos que caem bem menos, tá? Mas vamos lá.
Tem assembleias especiais, ó, o próprio nome já fala, né? O que é assembleia especial? São reuniões convocadas de forma extraordinária para discutir assuntos específicos que requerem a participação e a decisão dos cotistas do fundo. Então, de repente o gestor foi preso, o administrador quebrou, né? O fundo recebeu um calote aí gigantesco, convoca a Assembleia Geral Extraordinária. Só que não chama extraordinária, chama Assembleias Especiais. Então tem as ordinárias, que são Assembleias Gerais de Cotistas, se reúne uma vez por ano para o administrador mostrar para vocês como que o fundo está investindo, como que foi a rentabilidade no ano e tudo mais, certo? As especiais é quando o pau quebra, né? Acontece alguma coisa extraordinária, convoca a Assembleia Especial, ok? O que você faz em um fundo de investimento chama aplicação por conta e ordem. Investir por conta é uma modalidade em que o investidor delega a um intermediário financeiro, como uma corretora, a execução de operações no mercado financeiro, em seu nome e conforme suas instruções. Então, isso daqui a gente entende. O fundo de investimento basicamente é isso também, né? Você entrega o dinheiro para o fundo e o fundo investe lá para você. Vai comprar título público, né? Se o fundo falou, vou comprar título público, vai comprar título público. Nesse caso, por conta e ordem, eu dei um exemplo no slide de corretora. Então, corretora é isso, né? Você faz o cadastro na corretora, fala para ela, compra para mim tal coisa. E a execução das operações é feita por ela. Porque não dá para você fazer. Você fala assim, Marcos, eu não vou fazer por corretora não estou a fim de cobrar. De pagar para ela a taxa de corretagem. Você vai fazer o home broker, né? Que é você comprar de casa. Mas você vai estar ligado a interface é da corretora, entendeu? O que vai acontecer é que não vai ter o corretor para você ligar para o cara e falar, investe aí para mim tanto. Você não vai ter isso, né? Você vai tudo no self-service que eu falo, né? Você vai lá e compra e vende. Mas a aplicação por conta e ordem é isso. É quando você delega a uma corretora a execução das operações. Compra para mim ações aí da Vale, vende para mim ações da Vale, certo? Isso é por conta e ordem. Outra coisa, participação política do investidor por conta e ordem. Se você deu autorização para corretora investir o seu dinheiro, quando tiver Assembleia Geral, quem que vai? Vai ela? Vai você? Como que vai ser essa história aí? Tecnicamente seria a corretora, tá? Seria o administrador do fundo, que você delegou para ele, né? Toma aí, resolve tudo aí para mim, certo? Mas os investidores por conta e ordem também podem participar. Os investidores por conta e ordem podem ter direito a participar em Assembleias Gerais de Acionistas, votar em questões importantes para a empresa expressar suas opiniões sobre a gestão e direção da empresa. Porque a aplicação por conta e ordem, basicamente, é você chegar para a corretora e falar, te autorizo a comprar ou a vender para mim. Então ela vai comprar e vender, ela vai fazer o cara crachá, né? Vai pegar o seu dinheiro, aplicar. Você vai vender as suas ações e vai te dar dinheiro. Ela faz só esse trabalho, ela é uma intermediária financeira, tá? Agora, ela pode votar para você em Assembleia Geral, no fundo de investimento, ou em ações, numa questão de ações? Pode, você vai na própria questão de aplicação por conta, você pode delegar para ela isso, certo? Mas você também pode. Essa que é a questão, entendeu? Então não é porque ela está executando as operações para você que aí você fica fora. Não, ela só está fazendo isso. Tá bom? Então isso que chama participação política do investidor por conta e ordem, pode sim. Você pode participar sem problema, tá? Vamos ver agora uma parte que é a parte que mais vai cair para vocês, com certeza, né? Desse bloco aqui. Que é o que é o objetivo e o que é a política de investimento de um fundo de investimento, tá? Imagina o seguinte, eu chego para vocês e falo, pessoal, vou fazer um fundo de investimento que vai aplicar em renda fixa em título público federal e é o meu objetivo, já estou falando que é o objetivo, e a minha estratégia é render a mesma coisa que a taxa Selic. Vou render a mesma coisa que a taxa Selic. Então o meu objetivo é gestão passiva. Que é onde que eu quero chegar? Eu quero render a mesma coisa que a taxa Selic, isso chama objetivo.
E a política de investimento é como eu vou fazer isso. Então vamos diferenciar. Todo fundo tem objetivo e política. O seu desafio agora é saber a diferença de objetivo e de política, tá? Objetivo podem ser acompanhar ou ultrapassar um benchmark. Benchmark, lembra que eu falei? A prova está usando esse termo aqui, ó. É referência. É uma referência, né? Tipo que nem qual foi a referência que eu dei? Eu dei a taxa Selic. Falei para vocês, ó, o meu objetivo é render a taxa Selic. Pode ser classificado como gestão passiva ou ativa. Quando fala gestão passiva, é chegar o mais perto possível, aderir, render a mesma coisa. Isso é gestão passiva, ó. O objetivo é aderir, grifa aí, ó, replicar, chegar o mais perto possível da rentabilidade de um benchmark. O que é o benchmark? IPCA, Selic, dólar. Ó, vou render a mesma coisa que o dólar, hein? Meu objetivo é esse. Isso chama gestão passiva. A gestão ativa, o próprio nome já mata, né? Gestão ativa é superar determinado índice de referência, determinado benchmark, certo? Então, eu tenho que adotar estratégias mais arriscadas, né? Porque eu não vou falar assim, eu vou acompanhar a taxa Selic. Porque acompanhar a taxa Selic é fácil. Como que eu faço para acompanhar a taxa Selic? Compro papéis que paguem 100% da taxa Selic, LFT, do governo. CDB de banco, que paga 100% do DI. Entendeu? Acompanha aí a taxa Selic, o DI. É fácil. Agora, a gestão ativa, eu vou ter que arranjar investimentos que paguem mais que a taxa Selic. Aí já corre risco. Entendeu? Aí eu vou ter que aplicar em debênture, em aplicações que são mais arriscadas. Ó. Por isso que a prova pode perguntar para você, qual que é a estratégia mais arriscada? A mais arriscada é a gestão ativa. Gestão passiva e gestão ativa é só aonde eu vou, né? Ou eu acompanho ou eu ultrapasso. Meu objetivo. A política é como eu vou fazer isso. Que é a que mais cai para vocês, a política de investimento. Ela faz parte do regulamento e descreve em quais ativos o fundo irá investir. É muito essa palavra aqui, tá? No que eu vou investir? Eu vou investir em quê? Só em título público federal? Só em debênture? Só em CDB, título público e CDB, CDB e debênture. O que eu vou fazer da vida? Eu vou aplicar só em ações da Vale, só em ações da Petrobras, ações livres, no que eu quiser, só ações do setor bancário. Qual que é a história do meu fundo de investimento? Os tipos de ativos dos quais o fundo pode investir. Isso que é política. É que mais cai, viu? Ó, 90% de chance de cair uma questão sobre política de investimento para vocês. Que é o coração do sistema. Aliás, o RPPS, todo final do ano, ele tem que fazer a política de investimento para o ano que vem. Para o ano seguinte, né? Que a política é o quê? Vai pegar o patrimônio dele e vai falar para a Secretaria da Previdência. Secretaria da Previdência, olha o que eu vou fazer com o dinheiro do dinheiro aqui da cidade, do RPPS, o ano que vem. Vou aplicar tanto por cento em ações, tanto por cento em renda fixa, tanto por cento em tal. Essa é a política. Nós temos que fazer, por isso que isso cai também na prova, tá? Olha lá, como o fundo pretende atingir o seu objetivo, as principais estratégias, ó, técnicas ou práticas de investimento utilizar, é como que eu vou investir. É tão importante a política de investimento que ela tem 4 instrumentos que é só para mostrar como que é a política de investimento. Regulamento, lâmina de informações essenciais, demonstração de desempenho e termo de adesão. Esses 4 instrumentos aqui são chamados na lei como instrumentos de divulgação da política de investimento. Então, nós temos que saber a diferença deles, tá? Diferença de regulamento para lâmina, para demonstração e para termo de adesão, certo? Então, ó, primeiramente, recapitulando, objetivo é aonde que eu quero chegar, onde que eu quero chegar, se eu vou ultrapassar ou se eu vou acompanhar determinado índice. Já a política é como eu vou fazer isso, aonde eu vou investir, principalmente isso, ó, onde eu vou investir, quais ativos eu vou comprar, certo? E são instrumentos de divulgação da política de investimento. Vamos falar desses 2 primeiros, que são os que mais caem, tá? Regulamento e lâmina de informações essenciais. O regulamento, gente, é onde que você tem que ler, porque é nele que está amparado
tudo que o fundo vai fazer, o que ele vai comprar, quanto que ele vai cobrar, se você vai poder tirar o dinheiro a hora que você quiser, enfim, tudo. Então, ó, documento de constituição do fundo de investimento, que contém todas as informações de funcionamento do mesmo. Contém todas as informações de funcionamento em linguagem jurídica, técnica. Grave isso daqui, linguagem jurídica, linguagem técnica é um regulamento. São 16, 20 páginas, nos mínimos detalhes, tudo no economês, juridiquês, uma leitura bem densa, bem pesada. Esse é o regulamento. Mas é o regulamento que serve quando tem processo, quando tem umas brigas aí. E já a lâmina olha o nome, lâmina de informações essenciais. É uma página, é uma lâmina, onde que tem as informações essenciais. Quando cai assim, ó, informações simplificada, facilitada, ó, documento que apresenta de forma simplificada, facilitada, as principais informações do fundo. Então, quando falar linguagem jurídica, é o regulamento. Vou colocar aqui, ó, vermelhinho para vocês, porque é importante isso, tá? Vou colocar em vermelho para vocês, porque é importante isso. Regulamento, linguagem jurídica. Certo? Lâmina de informações, linguagem simplificada. Facilitada. Uma página, não são 20 páginas de linguagem técnica, uma página. Rentabilidade, o que vai cobrar de taxa, você pode tirar o dinheiro que quiser, bem simplificado. Certo? Essas duas aqui mais caem. Tem as outras duas, que é o seguinte, essa demonstração de desempenho do fundo, esse é o que menos vocês vão achar por aí. É onde que está a rentabilidade mensal do fundo. Geralmente os bancos eles pegam essa rentabilidade e colocam na lâmina, nessa lâmina que eu acabei de explicar aqui. Então demonstração de desempenho até tem alguns bancos que tem a demonstração lá, você entra lá no site dele tem, mas é a rentabilidade, onde que o fundo vai estar usando a taxa de administração, nada demais. Mas porque essa rentabilidade ela já é mostrada na lâmina de informações essenciais, porque o pessoal, quando quer investir, quer saber disso, né? Quanto que está rendendo? Então, a demonstração de desempenho do fundo ficou meio obsoleto. Só que, se cair para vocês, né? Tá no edital, o próprio nome já mata, né? A demonstração de desempenho do fundo. Desempenho do fundo é a rentabilidade, filho. Ok? Esse termo de adesão pode ser que caia porque é o único que o cotista assina. Ó. Quando vai entrar num fundo de investimento, você tem que assinar o termo de adesão. E porque no termo de adesão tem uma frase que é bem singela, né? Conheço os riscos e a política de investimento do fundo. Ponto. Conhece? Assinou, já era. Não vem depois para mim falar assim, mas eu não sabia. Eu não sabia que o fundo investia em avião caindo, terreno na lua. Estava escrito lá. Você não sabia? Às vezes tem fundo que investe em debêntures de empresas que estão reestruturando dívida. É um nome bonito de empresa que está quebrada e pega... não é que está quebrada, mas está bem ruim, pega debênture no mercado, capta dinheiro no mercado para reestruturar a dívida. Né? E a gente não lê. Passou batido, chega lá, o fundo quebra. Porque a debênture a empresa pegou, não deu conta de pagar, decretou falência, né, moratória, não pagou nada. E aí você assinou lá, quando vai assinar, mas eu não sabia que fazia isso. O banco vai falar, sabia, tá escrito lá, ó, na página 18, artigo 4, inciso 6. Você, aquela letrinha miudinha ali. Lembra das letrinhas miudinhas? Hoje não tem mais letrinha miudinha. Tudo que for de interesse, né, tudo que for características especiais tal, do fundo tem que ser em letras grandes, né? Então, hoje não tem mais esse negócio não. Mas cuidado com isso daqui, tá? Ó, de assinatura obrigatória pelo cotista é uma declaração no qual o investidor atesta que teve acesso ao inteiro teor do regulamento e da lâmina de informações essenciais. Você atesta que teve acesso ao inteiro teor. E se eu não tiver, Marcos? Então não assina, não entra, cara. Tenta saber. A partir do momento que você entrou, já era, hein?
Ok? Só mais dois termos. Então fica esperto com isso daí, tá? Ó, esse slide aqui, ó, o 191, 192, 193 e o 194, fique esperto com eles, tá bom? Para finalizar, vamos falar sobre essas algumas palavras, alguns termos que pode ser que caia para você, está lá no edital, né? Patrimônio líquido negativo do fundo. Uai, como assim, Marcos? O fundo ele tem, vamos dizer que o fundo tem 100 milhões, certo? De patrimônio. Ele investe no negócio que ele perde esses 100 milhões e ainda fica devendo 20 milhões para o banco. Ó, patrimônio líquido negativo do fundo refere-se à situação em que o valor total dos passivos, passivo é dívida, de um fundo, supera o valor total dos seus ativos. Isso significa que se todos os compromissos do fundo forem liquidados imediatamente, não haveria recursos suficientes para honrar todas as obrigações. Que é o negócio que eu falei, né? Ó. Marcos, mas quanto que acontece isso? Cara, às vezes o fundo, ele alavanca. O que é alavancar? Ó, que doideira. Ele tem os 100 milhões que foi o que ele captou dos cotistas. E aí ele pega mais 20 milhões emprestado do banco para investir como se tivesse 120 milhões. Se ele ganhar, ele ganha sobre 120 milhões. Mas se ele perder, ele perde sobre 120 milhões e ainda tem que devolver lá a rentabilidade para o banco. O banco emprestou 20, isso chama alavancagem. Então tem fundos que fazem isso, beleza? Líquido negativo. Aí tem a responsabilidade limitada e ilimitada do cotista. A limitada é que você não fica com dívida, né? Você perdeu o dinheiro que você investiu no fundo, não precisa mais aportar nada. Indica que os cotistas têm sua responsabilidade financeira limitada ao valor das cotas que possuem. Você investiu 10 mil lá no fundo, perdeu os 10 mil, perdeu 10 mil. A ilimitada, amigão, é que você perde os 10 mil e ainda é convidado a aportar mais dinheiro. Convidado não, né? Você tem que pagar. Olha lá, significa que os investidores podem ser chamados a arcar com as perdas do fundo. Ixi Maria. Então, ó, o próprio nome já mata, mas é bom a gente, ó, se fechar nisso. Ó. Limitada, a responsabilidade financeira é limitada ao valor das cotas que possuem. Perdeu, perdeu. Em caso de patrimônio líquido negativo, os cotistas não são obrigados a aportar mais recursos para cobrir déficit. Já a ilimitada, os cotistas, eles podem ser chamados para arcar com as perdas do fundo. Marcos, como que... Me dá um caso real disso, cara. Como que acontece? Acontece assim, ó, por exemplo. Imagina que um fundo... Eu vou dar um exemplo aqui em cima. O fundo tem, como eu disse, né, 100 milhões. Ele pode alavancar mais 100 milhões, tá? Então, 100 milhões... é o que o banco captou do cotista. Aqui é do cotista, tá? Dinheiro de vocês que eu estou investindo. 100 milhões é o dinheiro de vocês que eu estou investindo. Aí eu posso alavancar mais 100%. Então eu pego mais 100 milhões de um banco emprestado. O banco me empresta esse dinheiro aqui, ó, e ele vai cobrar de mim basicamente a taxa Selic, tá? O DI, né? Que é o depósito interfinanceiro. Então, olha só, eu tenho 200 milhões. Marcos, por que você pegou dinheiro emprestado? Porque é o seguinte, esses 100 milhões que eu peguei do banco, eu tenho que pagar para ele DI. Vamos dizer que o DI no final do ano está 10%. Então, eu pego esses 100 milhões, invisto no mercado financeiro e quero ganhar mais que 10%. O que eu ganhar acima de 10% é meu. É do nosso, né? Do fundo de investimento. Então vamos dizer que eu invisto em ações da Petrobras aí e no ano de 30% de rentabilidade. 30%. Cara, eu pago 10% que eu peguei do banco e ainda me sobra 20%. Em cima de um patrimônio que não é meu, que são esses 100 milhões. Ó. Claro que eu ainda tenho que devolver 100 milhões para ele, né? Então alavanca. O problema é o seguinte, se eu perder 60%, vamos dizer que eu peguei esses 200 milhões aqui, ó, investi no negócio e perdi 60% da aplicação.
60% de 200 dá 120 milhões. Então é 100 milhões do nosso dinheiro que sumiu, que é esse primeiro aqui. E ainda tem 20 milhões que nós perdemos do lugar que nós pegamos emprestado. Vamos ter que devolver os 20 milhões para ele, mais os juros. Olha aí onde que entra a responsabilidade ilimitada do cotista. Aí você que está com 10 mil fala, ó, nós perdemos, além dos 10 mil, você precisa aportar mais 20% disso, que é mais 2 mil. Você perdeu os 10 mil e chora mais 2 mil reais aí, que é do negócio lá. Entendeu? Então essa é a tal da responsabilidade ilimitada. Aqui no Brasil tem poucos fundos com essa característica, né? Fundos com alavancagem de 100%. Tem, mas é nos Estados Unidos, são chamados de fundo hedge. E para finalizar esse módulo, essa parte, nós temos uma coisa que chama insolvência da classe de cotas. O que é insolvência? É não pagar. O que é insolvência? Basicamente se relaciona com o que eu acabei de explicar. Ó. Ocorre quando o valor total dos ativos pertencentes a uma determinada classe de cotas é insuficiente para cobrir as obrigações daquela classe. É o tal do saldo líquido negativo, né? Que é a mesma coisa que isso daqui, ó. É patrimônio líquido negativo. Quando tem insolvência de cotas, gera patrimônio líquido negativo. Quanto que você tem? Ah, eu tenho 80 milhões. Quanto que você deve? Eu devo 120 milhões. Entendeu? Então, essas obrigações podem incluir pagamentos de resgates, taxa de administração, custos operacionais. Então, o fundo não consegue pagar resgate. Muita gente pede resgate ao mesmo tempo, né? Custos operacionais, o que pode resultar em perdas ou atrasos para os investidores. Então, basicamente isso daqui, ó. Os ativos são insuficientes para cobrir as obrigações do fundo. Chama insolvência de classe de cotas. Não conseguiu pagar. Insolvência de cotas, de classe de cotas, tá? Raríssimo acontecer isso, assim, ou melhor, que eu falo de acontecer, é de cair para você esse tipo de questão, tá? Cai mais no avançado. Pedido para vocês não precisa ficar muito preocupado com isso daí, não, tá? Agora, aquele módulo que eu acabei de explicar, fica esperto, tá bom? Para um pouquinho, volta, dá uma estudada, dá uma lida, vai lá nas questões e daqui a pouco depois disso nós vamos para o próximo módulo, o último, de fundos de investimentos.